essa coisa de falar é tipo parir, velho. Você não escolhe quando você vai falar. A coisa chega e você tem que... Eu tenho tido uma insistência sistemática, quase neurótica, no tema sobre o amor. E aí me veio, que na verdade não me veio, é uma necessidade que eu tenho há 20 e poucos anos, de entender o amor. E eu acho que é uma necessidade da sociedade como geral, porque a gente trata o amor como um termo tão abstrato, uma coisa tão que sem forma, que não tem como definir. E inclusive, uma das leituras que eu vou indicar aqui, que eu vou falar muito sobre ela durante esse vídeo, que é tudo sobre o amor, de Bell Hooks, fala exatamente sobre... O primeiro capítulo é sobre a importância de dar... Meu amor, mas qual filho? Eu tenho criança mimada. O primeiro capítulo é pôr o amor em palavras, porque a gente precisa colocar o amor em palavras para que a gente consiga manejá-lo, para a gente consiga entendê-lo e percebê-lo quando é amor e principalmente quando não é amor. Bom, vou ficando exaltada. Enfim, e aí eu tentei entender tanto na teoria quanto na prática, claro, por que não? Oxi! E para isso, tudo que era sobre o amor, todas as músicas que eram sobre o amor, todos os poemas, todos é exagero, né, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor da santa, da deusa, de quem vocês quiserem. Enfim, eu comecei a consumir e tentar entender e analisar Inclusive, eu tenho um post atualmente guardado, né? Não sei se quando eu postar esse vídeo eu já vou ter postado, se... Enfim, não sei a ordem, eu nunca sei quando eu vou postar. Que é justamente sobre uma coletânea ao meu redor, de percepções do amor, assim. Porque eu comecei a olhar com os olhos mais atentos, porque eu entendi que o amor tá nos detalhes. O amor tá nas pequeninices que na verdade são gigantes. Bom, e aí, nesse caminho, nesse percurso, eu tenho pra mim, e aí eu quero entender também se vocês, de repente, entram nessa noia. Mas eu tenho pra mim que o amor, ele é visível. Gente, eu tô sóbria, eu juro. E quando eu tive esse raciocínio, eu não estava. Mas que o amor é possível de ser enxergado. Tipo assim, eu não sei dizer, inclusive eu gostaria de que vocês me ajudassem nessa linha de raciocínio. Porque eu compreendo que não é todo o amor que é visual, que eu consigo enxergar. E eu digo isso como telespectadora, como ser alheio a esse sentimento. Tipo assim, tem umas cenas que você olha e você fala, gente, isso é amor. E eu falo, tipo assim, justamente como analisando em terceira pessoa e não recebendo e dando esse afeto. Mas vendo, tipo, tem umas cenas que elas transbordam amor, velho. Não tem lógica. Eu vou tentar fazer uma coletânea, assim, quando eu ver uma coisa e falar, gente, isso é... O amor tá ali, tipo assim, tá aqui. Eu consigo tocar o amor, eu consigo palmear, olha, sinceramente. Enfim, bom, só pra dividir essa noia também, mas o raciocínio dele vai pra muitos lados. E aí, eu também gostaria de falar sobre... eu acho que eu quero falar sobre o amor estar nos detalhes. Eu vou dividir com vocês uma cena que aconteceu e, cara, eu chorei de emoção por entender como aquele gesto foi tão impactante pra mim, assim, de falar, caraca, me senti muito amada. Agora não estamos mais falando da terceira pessoa, já estamos falando da primeira pessoa. A gente tinha saído e a gente tinha ficado até tarde numa balada. E eu sou uma jovem senhora, gente, acho que pelo rapel deu pra perceber. Enfim. E aí, assim,
pra mim é muito esforço. Eu tenho que fazer muito esforço pra conseguir ficar até altas horas da madrugada, muito mais num ambiente em que eu estou suada, muita gente. Acabei de decretar meu pudor a sacanagem, gente. Não, sacanagem. Tô falando de balada mesmo, safada. Enfim. E aí, eu ia embora. Eu tava em outra cidade, não tava na minha cidade. E eu tava ficando na casa de um amigo. E aí, a gente ia pra ir embora. E aí, ela falou assim... E eram cidades vizinhas, né? E aí, ela falou assim... Amiga, você não quer passar lá em casa pra tomar um banho antes de vocês irem? Pegarem a estrada? E, cara... Sim, era exatamente o que eu queria. Exatamente o que eu queria. E nem eu sabia que eu queria tanto. Até ela fala, eu falo, caraca, faz muito sentido, tomei banho. E o banho foi de gotas de amor, gente. Porque, sinceramente, aí vocês me falam, tô louca? Não tô. E aí, eu queria compartilhar também que, inclusive, no livro da Bell Hooks, ela fala sobre como foi tratado como quase uma histeria da parte dela, querer saber sobre o tema, como se ela fosse uma quarentona desesperada. E não, ela se empenhou em entender academicamente o amor, e ela fez um papel que eu acho que esse livro tinha que ser matéria em escola, tinha que ser durante um ano, podia ser 6 meses, tudo bem, mas tinha que ter uma matéria ao qual fosse ler, interpretar e conversar sobre isso. Porque, inclusive, nesse livro, ela fala o quanto a gente não sabe amar. Já parou pra pensar isso? Que ninguém te ensinou a amar? Mas que é tão... da gente... Ninguém te ensinou a respirar também. Já parou pra pensar nisso? Parei pra pensar nisso só depois que eu fui numa oficina de dança, corpos e de dança, né? Enfim... E aí ele falava o tanto que a respiração é único, porque ninguém te ensinou isso, você engendrou isso de dentro do seu ser. E a respiração, ela é o conectivo do corpo. É o que faz cada dança ser particular, porque você faz a marcação. Em cima de uma respiração, você precisa ter uma respiração que te centre o corpo. Você precisa saber quando respirar pela barriga, quando pelo pulmão. E isso é só seu. E por que eu tô falando disso, de dança agora? Porque, pra mim, isso explodiu a minha cabeça. E hoje, eu já acho que tem alguma relação ali no amor. Porque ninguém ensina você a amar, você aprende. Porque é uma coisa de dentro da gente que nasce. E mesmo que a gente tenha talvez péssimas referências familiares, e no geral uma sociedade hoje adoecida, que o amor não é não é nem bem visto, na verdade, né? A gente enxerga alguém apaixonado como alguém patético. Bom, loucura, né? Mas enfim. Ela, inclusive, no livro fala sobre isso. Sobre como as referências de pessoas famosas, assim, contribuem para um pensamento social. Como, por exemplo, na época, né, que tinha o Mahatma Gandhi, Mandela, que eram líderes globais que incentivavam e falavam sobre o amor pelo outro. E aí, a partir do passar do tempo, quando essas referências foram morrendo, hoje a nossa geração, ela se respalda em referências digitais. E que não necessariamente não, que não trazem o amor. Hoje o que
que é cool, que é legal, é a exposição de uma rotina impossível, de um corpo impossível. É esse o tipo de conteúdo que nos atrai a atenção da massa em geral. E isso faz com que o comportamento social seja em si de desamor. Gente, enfim, tem tanta coisa pra falar sobre isso que eu poderia passar horas. Bom, e aí eu queria acrescentar que, ninguém ensina a gente a amar. A gente vai aprendendo. E nós, somos filha, não brinca com isso, não. Vamos achar um outro brinquedo? Esse é trabalho da mamãe, meu amor. Ó, o que você acha desse? Filha, é pra você. Voltei. E as referências que a gente vai criando ao decorrer da nossa vida vão construindo essa imagética do amor. E aí, quais são as nossas referências? São referências familiares, e nesse livro ela fala, tem um capítulo inclusive só sobre isso, como é difícil para nós concebermos o que é o amor, quando na nossa infância a gente foi ensinado que nossos parentes nos amavam, mas ao mesmo tempo existia abuso de poder nas relações familiares, existia violência, às vezes física, às vezes moral, e aí vincular a imagem de um ser que fala que nos ama incondicionalmente, que são amor de pai e mãe, ainda que com essa, e atrelar a isso, nos ensina. É o nosso primeiro professor de amor. Bom, aí mais pra frente, a gente vai crescendo e vai aprendendo mais sobre o amor nos filmes. Porque o papel social e político do cinema é absurdo, porque eles constroem um senso só o rabinho, filha, constroem o senso geral. O rabinho descendo bonitinho. Constroem um senso geral do que é norma. E aí, entender que, por muito tempo, eu aprendi esse termo recente, vou usar, o cinema, e ainda hoje, majoritariamente, por infelicidade, mas com uma labuta insistente de nós que assistimos, e da galera que tá produzindo adoidado aí, das mulheres, Chico, estamos mudando um pouco, passinho de formiga, mas hoje temos mais referências de cinemas produzidos por mulheres que se preocupam com essa ótica. Mas a nossa ótica, falo eu com a minha idade e provavelmente de quem me acompanha, como você vai falar? Eu me perco muito fácil. Sim. O cinema que a gente consumiu na nossa infância, adolescência, são filmes majoritariamente com o termo que eu aprendi, male gaze, que é o olhar masculino da parada. E inclusive, gente, mas eu só vou falar desse livro aqui. Porque inclusive nesse livro, a Bell Hooks me trouxe a atenção a um fato que eu nunca tinha parado pra pensar, que é como é diferente. E gente, é óbvio, vocês vão olhar pra minha cara e falar: essa menina, com 5 anos de idade eu pensei isso. Tudo bem, gente. Cada um no seu tempo. Enfim, eu sei que é óbvio. Mas o quanto influencia. Porque tanto o livro, a literatura, quanto o cinema, eles são uma forma de conduzir uma narrativa. Tanto que você pode contar a mesma história, literatura ou no cinema, que o cinema, ele dá, na verdade, a imagem à literatura, né? Ele traz um visual para a literatura.
você pode contar a mesma história com 2 pontos de vista. E convencer o telespectador que os 2 pontos de vista estão certos. Você pode contar a história como em La Casa de Papel, onde a gente fica, a grande maioria dos telespectadores, não todos, do lado dos bandidos. Como também pode contar aquela história como um CSI da vida. Eu não sei muitos nomes, gente, eu sou ruim de nome, mas com algum de investigação criminal, que você vai ficar do lado dos investigadores. Então, a carga que a pessoa que escreve coloca em cima é do que viveu, é do mundo que tem. Do mundo que tem, digo, do mundo que tem. Porque a gente divide o planeta, mas cada um tem um planeta pessoal. E existem condições as quais socialmente são divididas por gênero, infelizmente. Então é entender que quando um homem conta uma história, ele vai contar da ótica dele, que é carregada desses privilégios masculinos. E aí ela fala sobre isso, sobre como foi diferente para ela, porque, como eu disse, ela estudou academicamente o amor. Então ela leu muitos livros sobre o amor. E ela percebia a diferença quando eram homens e mulheres. Até porque, se a gente for pensar muito bem aqui, socialmente, de uma forma generalizada, claro que existem exceções, claro que a sua família pode ter te ensinado diferente, mas eu quero que você olhe com um olhar mais aberto, mais abrangente, que você olhe para o todo e não só para você, mas entender que, de forma geral, as mulheres, elas são ensinadas a amar e os homens são ensinados a ser amados. Então, a gente vai entender que as dificuldades para cada gênero são diferentes. Porque enquanto a mulher passa a vida respaldada, porque inclusive o male gaze faz o convencimento de que a gente se pauta em relações, se estrutura a nossa vida em cima de relações românticas. Passa a vida querendo ser amada. Enquanto os homens, por serem amados, eles já têm uma dificuldade maior de dar o amor. Porque, novamente, a gente não é ensinado a amar, a gente aprende. E a nossa escola é a vida. Então, cada um vai ter uma referência que não necessariamente é positiva, né? A gente vai entender isso na psicanálise, como a gente cria padrões a partir do que a gente aprendeu da relação entre os nossos pais ou para com os nossos pais conosco. E que, se for uma relação de violência, a gente vai conceber o amor atrelado a essa imagem de violência. E a gente precisa entender que o amor é o que o amor faz. Que se a pessoa fala que te ama, mas te bate, isso não é amor. E é doído aceitar isso, porque para isso a gente tem que olhar para nossa família e entender que aquele momento é de amor. É difícil, bicha? É difícil. Difícil. E aí, por exemplo, esse olhar, né, do cinema, que a gente vai aprendendo depois com isso, é um olhar majoritariamente masculinizado da coisa. E você percebe que são demandas diferentes do gênero, né? E aí a gente aprende sobre o amor com a Disney, nos clichês românticos. E, bom, nesse primeiro capítulo, onde ela fala da necessidade de pôr o amor em palavras para que a gente consiga entender o que é amor e o que não é amor, muito importante, ela achou que o melhor termo, dentro dos que ela estudou, seria que o amor é
se empenhar ao máximo para uma evolução espiritual sua e do parceiro. Depende do tipo de relação que você vai ter. E aí entender isso, cai por terra tanta relação falida. Porque entender que existem semelhanças importantes, mas existem diferenças importantes também, para que um desenvolva no outro a mudança para melhor. E não é uma mudança em nome da relação, mas é uma mudança que vem por uma inspiração de ser melhor para si e para o outro. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado para entender o que é de fato essa mudança em prol da melhora pessoal e da pessoa a qual você se envolve, e que é uma mudança para se encaixar nas condições da pessoa. E aí eu venho dizer aqui também que é importante pontuar que, primeiro, o amor, ele não é só romântico. Então, essa busca incessante de amar e ser amado, ela precisa entender que o amor mora em muitas relações. E pautar a sua busca pelo amor só romanticamente vai te privar de tanta coisa massa. Mas é entender essa relação de contribuição mútua em qualquer relação afetiva. Eu quero o melhor para os meus amigos e para as minhas amigas. E eu sei que eles também querem o melhor para mim. E a gente se incentiva. E a gente se dá apoio. Pra mim, a minha relação com o amor, ela nasceu muito da amizade. Pra mim, acho que foi os meus maiores professores sobre o amor foram meus amigos. Eu vou chorar. Mas foi com eles que eu aprendi como eu gosto e como eu não gosto de ser tratada. E sigo aprendendo, né? Tô vivendo. Enquanto eu estiver viva, eu vou aprender mais e mais. E eu inclusive escrevi sobre isso. Eu escrevi que por 20 anos eu procurei o amor. Por 20 anos eu dei minha vida em nome dessa missão. E aos 20 e poucos anos eu fui entender que eu já conhecia o amor, mas eu sempre estaria a conhecê-lo e sempre seria inédito, como se fosse a primeira vez. Bom, outra coisa legal também que eu gostaria de dividir sobre essas atribuições que eu fui fazendo, que eu fui fazendo, falei igual o paulista, que essa construção cinematográfica do amor romântico, digo agora, especificamente, é que a gente vai encontrar o nosso par perfeito e que em algum momento a gente vai encontrar a nossa alma gêmea. E aí, para isso, a gente pensa que então é só sentar e esperar, tomar o sol e aguardar. Vou esperar só e esperar e aguardar que a nossa alma gêmea vai chegar, e quando chegar vai ser lindo, a gente vai se reconhecer. E não é assim. Não é assim porque o que a gente entende, o que a gente concebe como a nossa alma gêmea é um ideal. Um ideal que ninguém... Eu vou te dar um spoiler, gente. Sim, ninguém, eu vou olhar no fundo dos seus olhos. Ninguém nessa face da Terra vai conseguir suprir. Sim, dentre 8 bilhões de pessoas, não tem uma
pessoa que vai ser exatamente o que você concebe como ideal. O ideal não seria meio narcisista, né? Então, se a gente se relacionar com a gente mesmo, de repente, no futuro aí criar um clone e se envolver com a gente, talvez você consiga se relacionar com o seu ideal. Mas... Então, é entender que quando a gente se relaciona, existem concessões. E eu quero que vocês tomem muito cuidado com isso, que não é passar pano pra red flags, é saber do seu intolerável, é saber dos seus limites, é saber também das coisas que você precisa dentro de uma relação, mas é entender que ninguém vai vir do jeito exato que você imagina, que é o seu príncipe alado, sua princesa alada. Não, gente. E quando eu digo isso, é com muito cuidado para vocês também não passarem desses limites pessoais. É importante vocês conhecerem eles antes de se envolverem, para justamente não caírem nessas armadilhas de mudar pelo outro e não em prol da sua melhora e da melhora alheia, de fazer concessões de alguns comportamentos que são inadmissíveis. Não é isso. Eu vou dar exemplos práticos. Justamente com amigos eu aprendi coisas, detalhes, pequeninices, que eu prezo muito. E aí eu me envolvi com alguém que não tinha essas nuances, não tinha esses atinos, até porque eu tenho uma coletânea de diversos amigos diferentes, porque cada um se expressa de uma forma. Tenho amigo que me entrega flores quando me vê. Isso pra mim é um gesto que eu tenho muito apreço. Eu tenho amizades que me escutam de verdade, que me escutam e que lembram depois e que falam, ou então que de repente, a partir da escuta ativa, me presenteiam com um livro que é exatamente o que eu gosto, o que eu gostaria de ler e nem saberia. Amizades que me mandam mensagens repentinas porque lembraram de mim. Então, assim, essas coisas assim. Mas essa pessoa que eu me relacionei, ela tinha outras coisas também. Que pra mim eram essas nuances, essas delicadezas, essas pequeninices. Que eram diferentes. E que eu gostei também. Não hierarquizando mais ou menos que outras. Mas que eu ficava tipo, tá, mas essa pessoa não faz isso e isso, por essa pessoa não me dá flores. E aí entra uma outra coisa também. A gente tem que aprender a se comunicar. A gente acha que o afeto só é válido, que ele só é genuíno se ele vier naturalmente. E não necessariamente. Você pode conversar com a sua companheira ou com o seu companheiro sobre o que você gosta. Até porque eu espero que sobre o que você não gosta você já seja macaca velha de saber que já é pra ter falado, né? Por favor, né? Por favor. Mas ensinar também que a gente gosta. E é claro que é uma delícia receber esses gestos de maneira, né, natural. Mas não deixa de ser natural só porque você falou, viu? Eu adoro receber flores coletadas da rua. E a pessoa pode escolher fazer ou pode escolher não fazer também. Porque às vezes pra pessoa é um gesto difícil. Mas é uma concessão, por exemplo, que eu digo, nessas coisas, entende? Eu não preciso que essa pessoa que eu estou me relacionando agora me dê flores coletadas da rua pra que eu entenda que ela me ama. Porque ela faz outras coisas que eu consigo enxergar o amor de novo. Ver o amor. Gente, é sério, eu tenho muita essa noia. Inclusive, queria entender. Mas, enfim. Porque entender também que você vai deixar de fazer coisas que às vezes pra pessoa é fundamental. E a gente tem que separar, né? Essas coisas essenciais das coisas que são
admissíveis de não ter. É inadmissível que a pessoa... inclusive tem um outro vídeo que, se eu não tiver postado ainda, eu vou postar, que é sobre o olhar do outro e como é importante que você selecione as pessoas que você dá o poder de te influenciar com esse olhar, porque a gente é visto, validado através do olhar do outro. Lacan vai falar sobre isso. E que se de repente você tá com uma pessoa que não te inspira, que não te motiva pro seu melhor e que por vezes também não te mostra o seu melhor. E eu falo isso porque, assim, às vezes a gente precisa desse olhar terceirizado, porque o nosso superego pode estar chicoteando a gente e a gente acaba não vendo alguns potenciais na gente. Então é importante escolher pessoas que te inspirem e que te incentivem e que te mostrem esse self que tá guardado. Gente, acho que eu já tô falando potoca. Eu sinto que eu poderia passar horas a fio falando sobre o tema do amor. Horas. E, gente, foram 35 minutos aqui e contando. E toda hora eu acho mais alguma coisa pra falar. Mas eu acho que agora eu já tô com um raciocínio mais lerdo. Eu não sei se eu tô conseguindo ser muito didática agora. Precisa. Bom, me contem se o que eu falei aqui fez sentido pra vocês. Se de repente o que eu falei aqui não fez nenhum sentido, mas que vocês querem contribuir com uma linha de raciocínio contrária ou equivalente, eu adoraria ouvir de vocês. Enfim, eu acho que é isso. Se vocês tiverem gostado e quiserem conversar mais e ter essa troca aqui de forma respeitosa, tudo é muito bem-vindo. E é isso. Nunca sei finalizar vídeo.